Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. É uma alegria muito grande poder estar aqui com todos vocês hoje, dando continuidade ao nosso bate-papo com o Dudu. Bate-papo este que terá a ilustre presença do presidente da Câmara Federal, o deputado federal Rodrigo Maia, que é uma pessoa que eu tenho total admiração e respeito pela conduta e a condução que ele tem feito na Câmara Federal. Estou vendo que está entrando algumas pessoas. Fico muito honrado com a participação de todos vocês. Rodrigo Sampaio, Ricardo Ledo. Vamos em frente, turma. Hoje é um dia muito importante para todos nós. Vamos discutir pautas importantes, temas da atualidade e vamos falar sobre os desafios da Câmara Federal no cenário nacional atual. Estou vendo que está entrando algumas pessoas. Rodrigo Sampaio, Rodrigo Rezende, Pedro Chaves, Clarice Rafael, Vera Lúcia, Igor Burgos, Thiago Campos, Rodrigo Sérgio Dias. Vamos em frente. Matheus Bastos. Fico muito honrado com a participação de todos vocês, que sempre me acompanham. Kevin Richard, Gabriel Souto, Pedro Zarif, Tonison Silva. Obrigado, Pedro. Fábio Vanderlei, Reni Richard, Pedro Chaves. Hoje é uma pauta de grande relevância para os dias atuais. Estou aguardando a entrada do presidente da Câmara Federal, o deputado federal Rodrigo Maia. Marcelo Sacramento, Felipe Almeida, Catarina Leite, Tânia Fael. E vamos que vamos, turma. Eduardo Punzi. Um minuto. Estamos conectando aqui com o presidente Rodrigo Maia. Boa tarde, presidente. Tudo bem? Tudo bom? Você? Tudo certo, presidente. É uma satisfação enorme. O senhor está me vendo, presidente? Sim, claro. Perfeito. Muito obrigado. É uma satisfação muito grande poder estar aqui com o senhor, uma figura que representa tão bem a política do nosso país. Os jovens políticos de hoje são de inteira gratidão ao senhor, porque o senhor representa a estabilidade política. E digo e repito, o senhor está trazendo o que de mais precisa no Brasil. Você está sendo um embaixador da vida pública, presidente. Eu estou muito honrado de falar com o senhor. Que isso, doutor. Obrigado pela oportunidade, obrigado pelas palavras. Estou aqui com o maior carinho, à sua disposição, né, daqueles que acompanham seu Instagram, essa nossa live, para que a gente possa discutir um pouquinho política, discutir um pouquinho a conjuntura brasileira e que juntos possamos, com o nosso diálogo, encontrar os caminhos para o futuro do nosso país. Com certeza, presidente. Eu acho que o futuro do nosso país é o diálogo e a transparência. E você sempre preza muito essas duas palavras. Eu sempre busco no senhor como fonte de inspiração, e você sabe muito bem que eu sou sobrinho do deputado federal Jutaí Magalhães, ex-deputado, e ele me ensina em casa, né? Ele fala, Dudu, eu acho que a arte do diálogo é o caminho para a política, entendeu? Então, o senhor tem feito com maestria isso na Câmara Federal. Obrigado. Obrigado, Pronto. seu tio foi um grande colega, foi deputado comigo, um grande amigo, com grande qualidade, uma grande referência, tanto ele como toda a família da política da Bahia e do Brasil. Vamos em frente. Presidente, vamos começar a nossa entrevista? Tá tranquilo para a gente começar nosso bate-papo, né? Vamos? Estamos pronto, estou pronto. Pronto. A primeira pergunta, presidente, é basicamente o seguinte. O senhor foi eleito 3 vezes presidente da Câmara dos Deputados. A primeira vez completando o mandato do ex-deputado Eduardo Cunha, que foi cassado. E logo após isso, o impeachment da presidente Dilma. A segunda vez foi com o governo Michel Temer, já consolidado. E a terceira, agora no governo Bolsonaro. A minha pergunta é,
quais são as principais semelhanças e distinções destes 3 períodos da nossa história recente? Olha, eu presidi a Câmara com o presidente Michel Temer, presido com o presidente Bolsonaro, são 2 perfis completamente distintos. Cada um com o seu perfil, com as suas qualidades, os seus defeitos, como todos nós temos as nossas qualidades e os nossos defeitos. O presidente Michel, como homem do parlamento, como líder, presidente da Câmara, é claro que tinha uma percepção da importância do papel do parlamento, uma forma de atuação diferente do presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro foi eleito num outro ciclo de mudanças, baseado num desgaste grande da política, nesse ciclo aí de 30 anos, que veio desde a Constituição. Então veio num novo momento com um novo formato de relação com o parlamento, né? Um formato mais distante, de mais independência, que foi bom. Acho que o parlamento também se afirmou nesse perfil do presidente Bolsonaro, aprovando, inclusive, comandando a aprovação da reforma da Previdência, tanto na Câmara como no Senado. Acho que foi um momento importante também, para que também cada um assuma mais as suas responsabilidades. Agora, o presidente faz um alinhamento político com alguns partidos na Câmara, que eu acho que é salutar, que é legítimo, que é importante que o presidente organize uma base para ajudar. Nós temos aí muitos desafios, nós temos ainda muitos desafios em relação ao curto prazo, à pandemia. Depois vamos ter um grande desafio no segundo momento, que é a retomada econômica. Em que condições o Brasil vai retomar a sua economia? Os investimentos privados internos, a poupança interna vai cair, né? O lucro das empresas vai diminuir, a renda das famílias vai diminuir. Então, o papel do Estado vai ser muito importante. Então, o papel do governo agora, do presidente, do parlamento, vai ser um papel de diálogo muito mais importante do que foi em outros momentos. Então, eu acredito que cada um com o seu perfil, com as suas qualidades, com os seus defeitos, dialoga com o parlamento, o governo agora dialoga mais, e que eu espero que a gente possa ampliar esse diálogo, porque nós vamos aí caminhar por uma taxa de desemprego muito alta no Brasil, né, uma falta de renda, né, a informalidade vai crescer, muitas pessoas vão ficar sem renda, o auxílio emergencial que foi, né, aprovado por um projeto de lei da Câmara, o presidente no final dialogou, inclusive ampliou de 500 para 600 junto conosco o valor, foi de vital importância para muitos brasileiros, né? Então são debates importantes, a retomada dos investimentos, da infraestrutura, que gera muito emprego, da área de construção civil. Então nós temos muitos debates que precisam desse diálogo e dessa união entre os 2 poderes. Com certeza, não tenho a menor dúvida. Essa é a base de tudo. Presidente, a segunda pergunta é uma pergunta que fala muito sobre o seu partido. O senhor foi eleito 3 vezes pelo Partido Democratas, que não é o maior partido da Câmara. Como o senhor conseguiu esse feito? Olha, na primeira eleição, exatamente pela desorganização que ficou da saída do deputado Eduardo Cunha, a gente acabou conseguindo construir um bloco com o PSDB, com o PSB e com o PPS, naquela época com o DEM, e montamos uma eleição no primeiro turno, que no segundo nós agregamos parte da esquerda e também partidos que eram considerados mais próximos ao próprio governo e ao centro da política brasileira. Na segunda, aí já tive mais apoios do governo, e agora, nessa eleição, uma aliança com parte da esquerda, com parte dos partidos de centro e também com parte do apoio do PSL, que era o partido do governo, né? Uma parte também me apoia, então a gente construiu uma aliança com dois compromissos importantes, que era a independência da Câmara e o diálogo, né? Respeitar as instituições e o diálogo que a gente sempre faz com os ministros do governo, desse governo, do outro. Acho que é importante a gente respeitar as eleições e cada um cumprir o seu papel. É importante que a Câmara tenha esse papel de independência, porque é muito importante. A Câmara tem um papel fundamental, a democracia precisa de instituições fortes, até porque, sem democracia, nós certamente não teremos as condições de avançar, de gerar prosperidade, mais do que isso, ter uma relação melhor com os outros países e, principalmente, investimentos privados no nosso país. Com certeza. Sem democracia não haverá nenhuma possibilidade de crescimento para o nosso país. Presidente, mais uma vez, uma pergunta que fala muito sobre a questão da pandemia nos momentos atuais que a gente está passando, essa crise sem precedentes. Presidente, qual é a sua avaliação sobre o isolamento social e as orientações dadas pela Organização Mundial da Saúde? Repete, por favor, Dudu.
Perfeito. Presidente, qual é a sua avaliação sobre o isolamento social e as orientações dadas pela OMS? Olha, Dudu, a minha posição ela tem sido assim, muito clara. O problema do Brasil, né, não é a gente ficar... Vamos lá. Primeiro, claro, todos têm que estar unidos para salvar vidas. Em relação à questão econômica, o nosso problema não é o isolamento, o nosso problema é o vírus. O vírus ele vai impactar a economia independente do maior ou do menor isolamento. Eu sempre dou como exemplo a Dinamarca e a Suécia, que são países próximos na Europa. A Dinamarca fez um isolamento forte e a Suécia não fez. Uma economia caiu 25%, a outra caiu 29% no período mais forte da pandemia. O número de mortes na Suécia foi de 440 mortes por 1 milhão de habitantes. Na Dinamarca, 100. Então, a questão do isolamento, ela, na verdade, salva vidas. Agora, como é que sai do isolamento? Esse é o grande desafio que eu acho que a gente ainda não organizou de forma correta, os entes federados. Por quê? Porque a gente precisa de uma coordenação do governo federal, junto com estados e municípios, para fazer uma coisa que eu acho que é a mais importante de todas, que ainda nós não resolvemos. Testar a população, testar o maior número possível de brasileiros, para a gente saber como é que o vírus está contaminando, se ele já contaminou um percentual alto em alguma região ou não. Isso vai facilitar melhores decisões de todos os poderes, dos municípios, dos estados e da União. Então, acho que está faltando essa organização, mas acho que se avançou muito. Nós não tivemos, tirando Manaus, nós não tivemos um colapso no sistema de saúde em nenhuma outra cidade. Isso mérito dos recursos que o governo federal mandou, que o parlamento mandou para os estados e municípios, e mérito de prefeitos e governadores que também conseguiram organizar, ampliar a sua estrutura de UTIs. Então, acho que a grande questão desse debate é que o vírus vai reduzir a economia de todos os países. Nós teremos uma recessão no mundo inteiro. Cabe agora aos estados, os estados no mundo, as nações, organizarem a sua estrutura para que, sob a liderança sempre do governo federal em cada país, organizar a retomada econômica, organizar a renda para os brasileiros mais simples. Eu acho que isso tem que ser o nosso principal objetivo, tentar garantir a perda menor possível de empregos e renda para aqueles que, da noite para o dia, ficaram sem condição de buscar uma renda mínima, um recurso, prestar um serviço, que foi tudo, da noite para o dia, foi cortado pela chegada do vírus no nosso país. Com certeza. Obrigado pelas palavras, presidente. Tem sido uma fonte de ensinamentos para todos nós. Eu sempre falo com meus amigos que você dá uma aula de política para todos, com sua competência, seu jeito cativante de conversar, gosta dos jovens. Conversei muito com o assessor e falei, rapaz, eu acredito que o presidente é um grande fã dos jovens, ele acredita nos jovens. Não é à toa que ele tem mostrado uma parceria muito forte com os jovens. A exemplo do nosso prefeito aqui da capital, que é um grande amigo seu, o prefeito Assemineto, né? Isso. Neto é um grande prefeito, talvez o prefeito de melhor avaliação no Brasil. Aqui na Câmara, chegaram vários deputados jovens da Bahia, chegaram alguns que já estavam, outros que chegaram. De todo o Brasil, a gente investe muito, garantindo espaço para que esses deputados de primeiro mandato, aqueles que chegaram para ajudar, que estão com muita energia, é muito importante. A renovação na política ela é fundamental, para que a gente possa trazer novas ideias. E a renovação, claro que é na idade, mas também é na cabeça de cada um. Aqueles que vêm com a cabeça moderna, tem pessoas mais velhas que também têm cabeça moderna, tem pessoas que são pessoas que nos iluminam naquilo que a gente tem a fazer nesses desafios, principalmente nesse momento de pandemia. Então, a gente tem investido muito nos políticos mais jovens. Aí na Bahia nós temos alguns bons exemplos, e eu tenho certeza que no futuro você será um dos exemplos que estará conosco na política da Bahia e na política nacional. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado pelas palavras. Partindo para outra pergunta, presidente, uma pergunta que você foi uma vítima disso, e eu vou falar. Presidente, o senhor sofreu um dos maiores ataques virtuais da história do Brasil. Mais de 1.600.000 publicações de fake news. Como a Câmara dos Deputados enxerga uma solução legislativa para enfrentar esse terrível problema? Olha, Dudu, a questão é interessante, é importante que a gente possa, esse momento, eu vou
fazer um pouquinho aqui, abrir aqui um debate que eu acho muito importante, voltando aqui à questão da pandemia. É óbvio que a questão mais importante é a saúde, né, das pessoas, sem dúvida nenhuma. Eu acho que esse é o tema número um, como é que a gente garante essa estrutura, e acho que todos trabalharam nesse intuito. Né? Segundo, é o impacto na economia, como é que nós vamos sair dessa crise ao longo dos próximos meses e anos. Né? No próximo ano, nós não vamos ter uma situação simples, né? Porque, como eu disse aqui no início, eu quero retomar esse debate porque eu acho ele importante. Nós vamos ter as empresas com lucros menores ou sem lucros, muitas empresas vão falir, né? Muitos serviços vão acabar, e a questão dos serviços é mais grave, porque ninguém repete serviço, né? Ninguém corta o cabelo 3 vezes ao mesmo tempo, não é isso? Então, são serviços que você não recupera mais, então é renda que não circula. Então, o papel do Estado vai ser muito importante, e as reformas elas vão ter um papel decisivo, né? Eu acho que a reforma tributária está na hora também da gente conseguir fazer uma reforma tributária onde a gente reduza o custo da tributação dos consumidores, dos setores médios, dos brasileiros mais simples, né, e reorganize melhor para aqueles que têm mais renda e têm melhores condições, possam pagar mais impostos e, mais do que isso, que a gente possa simplificar o sistema tributário, que eu acho que é decisivo. Desculpa ter mudado aí da sua pergunta. Fique tranquilo, presidente. Presidente, eu desativei os comentários, porque a live é para ser uma live de conteúdo e não uma live política, entendeu? Então... Mas, Dudu, não tem problema. Essa questão da liberdade, de cada um criticar, outro elogia, isso é do processo democrático. Perfeito. A gente tem que estar preparado para receber elogio, para receber crítica. Não tem nenhum problema nisso. Isso não me incomoda. Me incomoda são as ameaças, as informações falsas, as informações distorcidas, as agressões para tentar intimidar. Né? Aqueles que são minoria querem, através de uma estrutura de fake news, né? Uma estrutura de robôs, tentar intimidar os outros, a outra parte da sociedade. Isso é muito grave. Muito grave, muito grave. E muito feio, né, presidente? Nossa democracia ocidental, né, do que a gente vê como democracia ocidental, exatamente grupos minoritários tentando intimidar e ameaçar a outra parte, os políticos que divergem, o cidadão que critica. Isso é muito ruim. A crítica não tem problema nenhum. As perguntas mais duras, com o objetivo claro de ter uma informação, né, de fazer uma crítica, você votou uma matéria, isso está errado, isso acontece. Isso não tem problema. Agora, na live, inclusive, a gente vê o que significa um pouco a tentativa de acuar as pessoas. Então, não se preocupe com isso. Isso não me incomoda. Né? O que me incomoda é a gente amanhã não ter condição de estar fazendo essa live. Por isso que eu digo que a democracia é tão importante. Um país com liberdade de expressão, liberdade de imprensa, né? Com liberdade para que a gente possa circular e falar o que a gente acredita, sempre respeitando a outra pessoa. Quando você passa, eu acho que os votos dos ministros do Supremo no inquérito da fake news foram muito importantes. É claro que tudo na vida tem um limite. Uma coisa é a crítica, outra coisa é você ameaçar a outra parte para que ela se cale. E durante muito tempo, muitos ficaram assim. Então, eu acho que não se preocupe com nenhuma crítica. Eu vi aqui críticas, vi algumas agressões, infelizmente, mas não me incomodo. Mas vi muitos elogios também. Então, esse é do processo democrático, e a nossa democracia precisa que a gente reafirme as liberdades e reafirme a necessidade também daqueles que querem usar de um instrumento tão importante, que é a tecnologia, que é a internet, para obrigar que todo mundo siga um caminho só. Numa democracia não existe só um caminho. Né? Todos têm, no meu ponto de vista, o mesmo objetivo: garantir um país mais próspero, com uma educação de qualidade, com uma saída pública de qualidade também, com crescimento econômico, para que a gente possa, com educação de qualidade, garantir empregos com melhor salário para todos os brasileiros. Todos pensam assim. Agora, cada um tem um caminho. Eu penso de um jeito, talvez você pense de outro, talvez um político mais à esquerda pense de outro, mas isso não tira de cada um de nós, né, o direito da gente colocar o nosso ponto de vista e defender aquilo que a gente acredita. Por isso que eu acho que é importante que a gente tenha uma boa regulação que garanta a liberdade de expressão, garanta a liberdade da imprensa, mas de forma nenhuma garanta espaço para que milicianos virtuais continuem ameaçando as instituições e ameaçando, assim, a democracia brasileira e no mundo inteiro. Não tenho a menor dúvida. O senhor tem dado exemplo de dignidade, de compreensão e de diálogo, presidente. Meus parabéns. Você prefere que mantenha ativado ou posso ativar? Vamos lá, vamos continuar. Vamos tocando. Maravilha. Estou gostando da conversa, presidente. É o seguinte,
é uma pergunta muito importante sobre o calendário eleitoral. Presidente, o senhor acha que haverá eleições no mês de outubro ou o senhor acha que será adiado para novembro ou dezembro? Olha, Dudu, aqui na Câmara a posição está mais dividida, né? A pressão que alguns prefeitos vêm fazendo vem surtindo efeito para o não adiamento. No Senado parece que tem uma maioria consolidada pelo adiamento, né? Qual é o nosso problema? O nosso problema é que o Brasil é um país continental. O nosso problema não é essa discussão de segunda onda do vírus. O nosso problema é que, como é um país continental como os Estados Unidos, algumas regiões você já vai estar em outubro com a questão do vírus muito pequena. Em outras regiões o vírus vai estar crescendo. É por isso que os médicos, na sua maioria, têm defendido um adiamento. Não que em novembro esse assunto esteja 100% resolvido, mas você vai ter uma probabilidade menor de ter o vírus, né, crescendo num número maior de municípios no Brasil. Você vai ter um número menor. A probabilidade é que você tenha menos contaminação, né, menos contaminação do vírus e mais chance que cada um dos candidatos possa estar mais próximo, sempre com todo o distanciamento, que vai ser fundamental até que se encontre uma vacina, para que a eleição seja mais democrática. A eleição não pode ser democrática quando só um lado, né, tem benefício com o impacto do vírus, né? Quem está com a máquina pública, quem está governando. Então, acho que hoje eu vejo assim, o Senado tem uma maioria para aprovar, né? A Câmara ainda está muito dividida e acho que hoje ainda não tem número para isso. Então, vamos continuar conversando para ver se há as condições de conseguir convergir para a posição das duas casas, para que seja uma posição única, ouvindo sempre o Tribunal Superior Eleitoral. O presidente Barroso fez uma reunião essa semana, que foi muito produtiva conosco e com médicos e cientistas. Maravilha, presidente. Maravilha. Presidente, voltando para o assunto da pandemia, uma pergunta que cabe muito a isso. Como é que o senhor vê a defesa do isolamento social nesta pandemia, especificamente aqui na Bahia, tendo um alinhamento entre o prefeito Assemineto e o governador Rui Costa trabalhando em conjunto? Eu acho que foi. Eu acho que. Eu vi outro dia o discurso do primeiro-ministro português e ele disse que ninguém agora, eu acho que foi, ninguém é de direita ou de esquerda, é governo e oposição, são todos portugueses, né? Ninguém é baiano de esquerda ou baiano de direita, são todos baianos, são todos, no caso, na aliança com a prefeitura da capital, são todos de Salvador, né? Então, eu acho que o importante é a união nesse momento. Eu tenho defendido isso, independente das divergências políticas, vamos deixar o processo eleitoral para outro momento e vamos cuidar, sem dúvida nenhuma, do interesse da sociedade brasileira e unidos, certamente prefeitos, governadores e o presidente unidos, certamente poderão ajudar muito mais a sociedade brasileira. Maravilha. Presidente, a Câmara dos Deputados, sob sua liderança, deu uma grande contribuição para o Brasil com a reforma da Previdência. Tendo em vista o cenário da pandemia e o auxílio dos R$ 600 para os mais necessitados, queria saber como foi construída essas soluções, de que forma vocês construíram essas soluções. Olha, nós dialogamos com os técnicos do governo, que no início eram refratários ao auxílio emergencial, no final tiveram uma ideia de um valor de R$ 200, mas nós trabalhamos um projeto de lei do deputado Eduardo Barbosa, do PSDB, né, relatado por um deputado PP, e construímos um valor, né, bem maior, entendendo o impacto da pandemia, a necessidade dos mais vulneráveis, dos mais pobres no Brasil. Conseguimos chegar, junto com o governo, um valor de R$ 600, que eu acho que tem sido muito importante, e esse debate precisa ser ativado rapidamente, em que condições e por qual período que nós vamos renovar e continuar com o auxílio emergencial, que eu acho que tem um papel, e ainda vai ter um papel muito importante para milhões de brasileiros. Perfeito. Presidente, uma última pergunta, que eu sei que o seu tempo também é complicado, e a gente tem que também estabelecer nosso tempo, e é uma pergunta que é bem envolvente, né? Eu falei, vou fazer essa pergunta para o presidente Rodrigo, não posso deixar de perguntar. Você sabe que aqui na Bahia, o PSDB está marchando com o pré-candidato a prefeito Bruno Reis. É uma aliança aqui em Salvador, e queria saber do senhor como é que está uma possível aliança entre o PSDB e o partido do senhor, tendo em vista que já tive uma live com o Eduardo Paes, o prefeito Paes, e gostei muito. E também tive uma entrevista com o André Marinho, filho do Paulo Marinho. Queria saber do senhor como é que existe uma possibilidade de uma aliança, o que é que você enxerga assim, presidente? Olha, PSDB e DEM têm uma relação muito saudável, cada partido tem a sua história,
os seus projetos, são legítimos sempre, né? Mas temos muitas convergências, principalmente na pauta econômica, na forma de governar. Então, eu acho que a aliança em Salvador, certamente para o DEM, para o prefeito de Salvador, para o nosso futuro candidato, Bruno Reis, é muito importante, como se nós pudermos estar juntos no Rio de Janeiro, vai ser muito importante, porque o PSDB traz, né, as suas ideias, a sua história, a sua experiência, para nos ajudar, não apenas na eleição, mas, se possível, governarmos novamente a cidade do Rio de Janeiro. Maravilha. Presidente, gostaria de pedir um favor para o senhor. Queria que você deixasse uma mensagem de esperança para o nosso país. Você, como um grande estadista, como um grande diplomata, e tem conciliado muito bem na nossa Câmara Federal, junto com a Casa do Povo, queria que você deixasse uma mensagem de esperança e de positividade para todos esses jovens políticos, toda essa esperança para a sociedade civil do nosso país. Dudu, a minha esperança é estar aqui fazendo essa live com você. Mostra que nós temos jovens como você, como tantos jovens, que acreditam na política, acreditam na democracia, que sabem que esse é o único caminho, com seus defeitos, com seus problemas, mas é através do diálogo, através da convergência de ideias, da construção de maiorias, é que nós vamos transformar esse país. E acho que essa live, com você comandando, comigo, com outros que você fez, nos dá muita esperança que nós vamos continuar renovando na política e nós vamos estar construindo um país mais moderno, principalmente um país moderno, uma Câmara de Deputados moderna, um país que melhore a qualidade do seu serviço público, principalmente na saúde, na educação, né, na segurança pública, e que a gente gere condições de segurança jurídica para o setor privado investir no Brasil. Nós precisamos muito que o setor privado acredite nesse país, o setor privado nacional e estrangeiro, que nós precisamos que, com essa estrutura moderna e com segurança jurídica, a gente possa ter muitos investimentos privados e, com investimentos privados, a gente possa garantir milhões de empregos para os brasileiros que tanto precisam. E, claro, com uma educação de qualidade, empregos com salários maiores e com melhores oportunidades a todos. Muito obrigado, Dudu. Presidente, podemos só abrir para 2 perguntas do público para a gente conversar? Terminar a nossa live aqui. Eu sempre estou abrindo para perguntas, porque, como você falou, importante, a democracia é feita para ser a voz do povo, e nela que a gente tem que acreditar, né? Então, aí, gostaria que 2 pessoas se manifestassem e pudesse usar a palavra para perguntar ao presidente Rodrigo Maia. Mas por enquanto, deputado, presidente, aproveito para agradecer a oportunidade de estar com você. Uma vez eu fui a Brasília, poucas vezes que eu fui a Brasília, tentei chegar lá no plenário, falei até com meu tio, falei com meu tio, rapaz, tentei falar com o presidente, mas estava muito distante, fiquei meio com vergonha de chegar ali no plenário para falar com ele, mas da próxima vez que for a Brasília, vou querer muito poder lhe ver, que é uma grande honra poder estar com o senhor aí, viu? Olha, eu vi 2 perguntas aqui. Uma, como é que a gente reduz a polarização na política? Eu acho que é com esse tipo de diálogo aqui, né? Ouvindo o contraditório, vindo as críticas, né? Com as críticas, a reflexão para que a gente possa melhorar o nosso trabalho e entendendo que fora do diálogo não há outro caminho para esse país. Eu acho que é muito importante isso. E a outra pergunta tem a ver com o Rio de Janeiro. Não sei por que aqui, mas o nosso Rio de Janeiro, como a Bahia tem hoje, né, Salvador tem hoje um grande prefeito, que é um jovem, que a gente consiga também no Rio de Janeiro continuar renovando a política. O Eduardo é pré-candidato, tenho certeza que, se voltar, vai voltar também atraindo novos jovens. A política precisa de jovens não apenas na idade, mas jovens com cabeça moderna, com cabeça que olhem o futuro do nosso país. Muito obrigado, Dudu. Muito obrigado, presidente. Vamos em frente. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar com você, viu? Obrigado. Um abraço.